Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rubens, eu estou aula aqui de matemática e estarei aqui com vocês agora, a partir de agora, no Chave do Enem com vocês do terceiro ano. Eu já trabalhava com o pessoal lá do primeiro e do segundo e agora vou ter o prazer de estar aqui com vocês no terceiro ano, resolvendo alguns simulados muito importantes com vocês. Vamos ver o que a gente tem para hoje nesse segundo simulado do nosso terceiro bimestre. Para hoje, nós vamos falar sobre funções trigonométricas. É um assunto extremamente legal, extremamente importante. Alguns alunos têm algumas dificuldades, então esse é o momento da gente tirar e retirar qualquer dúvida que você possa ter. Prepara a tua água, coloca ela bem pertinho de ti, deixa tudo pronto aqui para você. Prepara o teu material de estudo, deixa tudo bem pertinho aí contigo, tá? Preparou? Arruma teu cinto, vamos embora. Vamos para a primeira pergunta para a gente não perder tempo. Vamos lá. Pergunta do Enem de 2011 diz assim: um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância ao centro da Terra. Quando R assume seus valores máximos e mínimos, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que esse satélite, o valor de R em função de t, seja dado por, e ele te dá a função, e observe comigo que é uma função trigonométrica, já que tem um cosseno lá embaixo. Tá legal? Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perineu, representados por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de quanto? Amigos, pergunta simples e direta. Ele quer saber qual é o valor quando essa função tem máximo e quando essa função tem mínimo. Gente, observe comigo que essa função é trigonométrica e ela tem um cosseno. A gente sabe que as funções trigonométricas elas são periódicas e elas são limitadas por dois valores. O máximo que ela atinge é 1 e o mínimo que ela atinge é menos 1. Então a função cosseno está presa dentro dessas duas imagens de y. Menos 1, de x, perdão. De y, menos 1 e 1. O que a gente pode fazer? Se ela quer o máximo e o mínimo, a gente vai fazer quando o cosseno for igual a 1, ela será o máximo. Quando o cosseno for menos 1, ela será o mínimo. Vamos achar esses dois valores e a gente encontra o valor selecionado. Mas antes de a gente começar a fazer conta, diz para nós aí qual foi a alternativa que você marcou. Foi a letra A? Foi a letra B? Foi a letra C? A D ou a letra E? Vamos lá? Vamos pegar primeiro o máximo, quando o cosseno é igual a 1. Ele tem essa imagem de 1. Para cosseno igual a 1, a gente coloca no lugar do cosseno na função o valor de 1. Então a gente vai ter 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Atingindo esse resultado, fazendo essa divisão, a gente encontra 5.100. Esse é o valor máximo que a função vai atingir. Agora a gente vai ver quando a função atingir o valor mínimo. Qual vai ser o valor que nós teremos? Quando o cosseno for o valor mínimo, ele vai ser igual a menos 1. Então, no lugar do cosseno ali, a gente coloca menos 1. A gente vai ter 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes menos 1. Nós vamos ficar na parte do denominador 1 menos 0,15. 1 menos 0,15 é 0,85. Eu lembro a vocês que quanto eu divido por um número menor, eu aumento esse resultado final. Então, 5.865 dividido por 0,85 vai ser maior do que o valor inicial. Então, é igual a 603.900. Como eu quero saber o valor S que ele vai atingir, ele quer saber a soma dos valores. Volto na questão e observe. A soma dos valores de R no máximo, no apogeu e no perigeu, no mínimo, vai ser de quanto? 5.100 mais 6.900, nós vamos atingir o valor de 12.000. Você, querido jovem padawan que marcou letra B, parabéns, você acertou. Você que errou, agora já sabe qual caminho deve seguir. Tá, gente? Questão super tranquila, super fácil. Ele queria basicamente a soma. E aí você só precisa lembrar de um detalhe, que o cosseno é uma função limitada entre 1 e menos 1 e 1, onde menos 1 é o mínimo e 1 é o máximo que essa função vai atingir na imagem. Beleza? Bora para a próxima? Essa questão é lá da Universidade Federal Sul-Mato Grossense. Um abraço para você que é do Mato Grosso que nos assiste. A gente conta muito com vocês e agradecemos o público desse estado maravilhoso.
essa questão lá de 2007, e diz assim para nós: uma gráfica que confecciona material de campanha determina o custo unitário de um dos seus produtos em reais. De acordo com a lei, e ela te dá essa lei de formação, custo em função do tempo, em função do tempo de horas, será igual a 200 mais 120 vezes o seno de π vezes t sobre 2, com t medido em horas de trabalho. Aí o aluno vê essa função e já começa a ficar desesperado. Calma, gente. Função trigonométrica não é um bicho de 7 cabeças. Ele não vai te morder. Fica tranquilo. É uma função tranquila e fácil. Assim, os custos máximos e mínimos desse produto são, de novo, a questão está pedindo valor máximo, valor mínimo. Repito para vocês que a função trigonométrica, seno e cosseno, elas são limitadas, onde o valor máximo que ela vai atingir é 1 e o valor mínimo que ela vai atingir é menos 1. Então, basicamente, a gente só quer saber esses valores. Quando o cosseno for 1, ela vai atingir o máximo. Quando ela for menos 1, ela vai atingir o mínimo. É só isso que ela quer determinar. Vamos lá. No lugar de t, seno de π vezes t sobre 2, a gente vai colocar o valor máximo dela, que é 1. Essa questão ela só tem um único intuito, te assustar com a lei de formação, com a função dela. Só que você é um cara esperto e você já domina isso. Você é uma menina esperta. Você já sabe que a função que ela vai atingir máxima vai ser o valor de 1 e a função mínima que ela vai atingir vai ser menos 1. Então, no lugar de seno de alguma coisa, você vai trocar pelo valor máximo e mínimo. Daí a gente fica com 200 mais 120 mais vezes 1, que é o máximo que ela vai atingir. Isso vai me dar 320. Ainda sobram duas alternativas, a letra A e a letra D. Vamos lá. Quem vai ser o valor de mínimo? A gente vai pegar todo aquele seno e vai transformar pelo mínimo que o seno pode atingir, que é menos 1. Vamos ter 200 mais 120 menos 1. 120 menos 1 fica menos 120. 200 menos 120, 80. Você vai lá e marca bonitinho, letra D de Deus, e a gente faz de boa essa questão. Outra questão super tranquila. Pessoal, normalmente as funções trigonométricas elas vão cair com essa característica. Ela vai pedir e exigir de você que você saiba o que é uma função máximo de uma função seno, mínimo de uma função seno. Máximo de uma função cosseno, mínimo de uma função cosseno. Ele quer saber isso. Ele quer saber se você sabe qual é a limitação e a forma periódica que essa função seno ou cosseno vai atingir. Você que está dormindo, vai dar uma acordada aí, ó. Dá uma despertada. Isso. Bota mais no rosto, não vou dormir. Vou ficar focado aqui com você, professor. Vamos para a próxima? Vamos lá? Questão de número 3 do Enem. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que essa sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. Pausa para a gente entender isso aqui. Ó, quando a produção da safra é máxima, os preços são o quê? Baixos. Lembra-se disso. Produção foi grande, o valor que vai ser vendido é mínimo. Quanto mais eu tenho, isso é uma lei do capitalismo. Quanto mais eu tenho, mais barato vai ser aquele produto. Quanto menos eu tenho aquele produto, mais caro ele se torna. Tá? A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser escrito pela função. Então, presta atenção aqui, gente. Ó, essa função trigonométrica não é a função da produção, é a função do preço. Ok? Onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente até x igual a 12, que é dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é de quanto? Ele quer saber qual é o mês que a produção será máxima. Pensa comigo, gente. Produção máxima exige que o preço seja mínimo. Como a gente está trabalhando com a função trigonométrica, a gente vai esquecer tudo aquilo ali e vai lembrar. Preço mínimo
Mínimo de uma função cosseno. Qual é o mínimo de uma função cosseno que ele vai atingir? Menos 1. Observe comigo o ciclo trigonométrico. Quando a gente trabalha com cosseno, quer dizer que o seno está com sono. Então a gente está deitado. Ele está deitado, ele está com sono. Ele é o cosseno. Então a gente olha apenas a reta deitada. Tá legal? Ele vai entre 0 e 180. Onde 0 é 1 e 180 é menos 1. Agora lembra vocês que em linguagem de radiano, 0 é 0, 0 radiano, e 180 é π radianos, tá? Lembra disso. Para que seja mínimo, a gente vai ter que ter que o valor lá de dentro, esse valor aí de dentro, que é πx menos π sobre 6, seja igual ao ângulo de 180. Porque a gente quer transformar cosseno igual a menos 1, já que ele é mínimo, ok? Deu para entender essa parte aqui? Para que o cosseno seja mínimo, ele tem que ser igual a menos 1. Só que para que ele seja menos 1, tudo que está dentro do cosseno tem que ser igual a 180. Porque o cosseno de 180 é menos 1. Agora veja só, gente. Eu tenho tudo ali em função de π. Eu não posso simplesmente trabalhar de um lado radiano e do outro lado grau. Não é possível isso acontecer. Por isso que eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever 180 como sendo π. E agora eu tenho rádio de um lado, radiano do outro. E aí agora fica bem simples de brincar. Porque esse 6 que está dividindo vai passar multiplicando. E eu vou ficar com πx menos π igual a 6π. Lembrando que eu quero achar o valor x, que é o mês. Tá, gente? Vamos simplificar isso aqui. Eu tenho π multiplicando duas coisas. Vamos colocar o π em evidência. π vai ficar π vezes x menos 1 igual a 6x. 6π. Tenho π do primeiro, π do segundo. Corta esses dois π's. A gente fica com x menos 1 igual a 6. E a gente encontra x igual a 7. Aí eu quero que você lembre do calendário. O mês 7 é o mês de quê? Exatamente, é o mês de julho. Mês 7, mês de julho, você marca a letra D de Deus. Facinho, facinho. É uma questão que envolveu raciocínio, lógico, para você deduzir o que é uma produção máxima, quando se vai ser o máximo ou mínimo da função cosseno. Exigiu que você conhecesse radianos, que 180 é igual a π, e exigiu um reajuste algébrico ali na hora de fatoração. Questão simples, mas que envolveu conceitos profundos de matemática. Então, as funções trigonométricas não caem com uma grande frequência, mas quando cai, geralmente é valor mínimo, valor máximo, e retoma aí alguns conceitos importantes da parte de trigonometria. Tá legal? Vamos para mais uma questão? Essa questão também é uma questão bem interessante, mas antes de a gente começar a resolver, eu quero que você coloque aí no chat para nós qual foi a alternativa que você marcou. Foi a A, B, C, D ou foi a letra E? Enquanto você marca, a gente faz aquela boa e velha pausa para água, que é extremamente importante para todos nós. Beleza. Hidratados? Prontos? Já coloquei no chat qual foi a alternativa que você marcou? Então vamos ler a pergunta ali. Ali começa com população, mas tem um erro de escrita, tá, gente? É só a partir do durante. Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na atmosfera, favorecendo o surgimento de doenças respiratórias. Suponha que a função que descreve isso é igual a m de x é igual a 180 menos 54 cosseno de π sobre 6 vezes x menos 1. De novo, uma função enorme para te assustar. Relaxa, encara, vai com tudo. Encara a questão. Vai sem medo. Represente o número de pessoas com doenças respiratórias no centro de saúde. Então, essa função ela vai descrever a quantitativo de pessoas que têm essas doenças respiratórias. Com x igual a 1, correspondente ao mês de janeiro, 2 de fevereiro e assim por diante. A soma das pessoas com doenças respiratórias registradas no mês de janeiro, mês 1, março, mês 3, maio, mês 5 e julho, mês 7, é igual a quanto? O que é que ele quer com essa questão, professor? Ele quer basicamente saber qual vai ser o valor da função quando for o mês 1, quando for o mês 3, mês 5, até o mês 7. E depois ele quer que, após descobrir os valores unitários, ele quer que você some o quantitativo desses meses. Então a gente vai ter que saber o valor unitário de cada um. Por exemplo, quando n for 1, como é que minha função fica?
Eu vou escrever normal, 180 menos 54 cosseno de π sobre 6, só que no lugar do x eu vou colocar o mês correspondente. Nesse caso, janeiro é 1. Então, vou ter 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Eu vou ficar com π sobre 6 vezes 0. Π sobre 6 vezes 0 é 0. Então, nós vamos ter que cosseno de 0 é 1. Nesse caso, vai sobrar apenas 184 menos 54. Tá legal? Não vou resolver agora. Guarda essa informação. Quando n for igual a 3, no lugar do x eu vou colocar 3. Vai ficar 3 menos 1, 2. Teremos 2π sobre 6. Que esse resultado vai dar igual a quanto? O cosseno de π sobre 3, que 2π sobre 6 é a mesma coisa que π sobre 3, é igual a 1 meio. Então, nós vamos ficar com 180 menos 54 vezes 1 meio. 1 meio é a mesma coisa que dividir, né, gente? Menos 54 por 2. Menos 54 por 2 dá menos 27. Então, a gente fica com 180 menos 27. Vamos agora achar para o mês 5, que é o mês de maio. Mesma ideia. No lugar do x, coloca 5, subtrai 1, fica 4. Vamos ficar com o cosseno de 2π sobre 3, já fazendo a simplificação, tá, gente? Cosseno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que menos 1 meio. Então, vamos recair no mesmo processo. O mesmo processo que usamos para n igual a 3, a gente vai fazer para n igual a 5. Só que agora com o sinal negativo. Vamos ter menos com menos, mais. Então, a gente vai pegar 180 e vai somar com 27. No final, a gente vai fazer para n igual a 7. Então, nós teremos 180 menos 54 é igual a π sobre 6 vezes 6. 6 dividido por 6 é 1. Então, fica apenas cosseno de π. E a gente já sabe que cosseno de π é igual a menos 1. Então, menos 54 vezes menos 1 dá 54 positivo. Agora é só a gente somar... Opa. Voltou. Só a gente somar os valores. 126 mais 153 mais 207 mais 234. 720, alternativa letra B de bola. Você que marcou letra B, parabéns, você que errou. Fica tranquilo que agora você já sabe qual é o caminho a seguir. Você já sabe o que fazer para resolver essa questão, tá? Gente, beleza? Questão de boa, diria que nível médio, porque você vai precisar saber aí quem é o cosseno de π sobre 3, quem é o cosseno de 0, quem é o cosseno de 2π sobre 3 e quem é o cosseno de π, tá? Sabendo essas informações, você tira essa questão de letra. Vamos para mais uma questão, e essa é do Enem de 2014. Não é uma questão muito simples, porém é uma questão... Obrigado, produção, me ajudou. Porém é uma questão que a gente precisa ler com calma para interpretar. Para isso, vamos fazer mais uma pausa para a água. Pega a tua água aí que estava lá no cantinho, você vai pegar ela, vai agora dar aquela respirada para dar aquele ânimo, vai ficar focado agora, vai beber a água e a gente vai se concentrar para resolver essa próxima questão. Beleza. Hidratados, vamos lá para a pergunta. Foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a Hike-Roller, acho que é assim que fala, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A, representado na roda gigante, representa uma de suas cadeiras. Ok. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a nossa roda gigante no sentido anti-horário. Ok? No sentido anti-horário. Então, a gente está indo para cá. Nesse sentido aqui. Em torno do ponto O. Seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial. E F é a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Aqui a gente tem o valor quando faz 2 voltas completas. E a pergunta é, a expressão da função altura é dada por quanto, professor? Essa questão nada mais é do que saber qual é a lei que gerou essa nossa função. Essa aqui de cima, do gráfico. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Já tem o gráfico. Vamos aplicar pontos para determinar qual dessas vai ser. Tá?
A gente vai pegar um ponto em t, um ponto em x, aplica no y na função dessas alternativas aqui e vê se o resultado bate com o valor de y. Lembre-se sempre que a imagem fica no eixo do y e o domínio fica no eixo do x. Então, para cada valor do domínio de x, a gente vai ter uma imagem correspondente a y. Tá legal? Antes de a gente começar, eu quero lembrar vocês duas coisas. Primeiro, a função cosseno, ela tem a característica, como eu já falei anteriormente, ela vai de menos 1, de 1 a menos 1, só que deitado. E a função cosseno, ela vai 1 a menos 1 na vertical. Tudo que não for na vertical, nesses ângulos, vai ser zero. Então, por exemplo, se eu pego ali a minha função cosseno, quem é o cosseno de 90, perdão, que é π sobre 2? Vai ser zero. Se não estiver na reta horizontal, tudo que não estiver na reta horizontal é igual a zero. Vamos pegar, por exemplo, o seno. A gente tem o seno de 90. Quem é o seno de 90? É 1. Quem é o seno de 270? É menos 1, porque está na reta vertical. Agora, se eu pego o seno de 180, vai ser zero, porque ele está na reta horizontal. Então, de cara, a gente consegue já tirar algumas alternativas. Por exemplo, quando eu faço cosseno de zero, quando eu faço, perdão, não sei se é cosseno em seno ainda, né? Quando eu faço ponto zero, a minha resposta me dá uma imagem de 88. Bom, se a minha resposta dá uma imagem 88, e agora? Quem só pode ser? Só pode ser esse nosso seno, beleza? Então, nesse caso, quando a minha imagem é 88, quando a minha imagem é x, vai topar lá no 88. Só pode ser o seno. Por que, prof? Porque quando eu faço seno de zero, eu tenho zero. Então, 80 vezes zero, pegando a letra A, 80 vezes zero, zero, só sobra 88. Então, a gente já descarta vários aqui. Por exemplo, a letra B, se a gente faz para o cosseno de zero é 1. Vai ficar 80 vezes 1, 80 mais 88, vai passar de 88. Então, para o ponto ser zero com uma imagem igual a 88, tem que ser uma função seno. Não dá para ser uma função cosseno. Tá legal? Então, de cara, a gente já descarta a letra B e a letra C. De cara, já descartamos essa aí. Fechou? Vamos ver agora o segundo ponto para matar de vez as dúvidas. Quando meu x for igual, meu t nesse caso, for igual a π sobre 2, a minha resposta é 168. Então vamos olhar agora só para o signo trigonométrico da função seno. Quando o meu seno é π sobre 2, ele é igual a 90. Então esse resultado é igual a 1. Beleza? π sobre 2 é igual a 1. Então vamos analisar as nossas alternativas. Se a gente analisa a letra A, a gente vai ficar com 80 vezes o seno de π sobre 2 mais 88. Isso tem que dar igual a 168. De fato dá, porque π sobre 2 é igual a 1. 80 vezes 1, 80 mais 88, 168. Vamos analisar a letra D. Na letra D a gente tem 168 vezes π sobre 2 mais 88 vezes cosseno de π sobre 2. 168 vezes 1 é 168. Mas, quem é o cosseno de π sobre 2? Olhe lá para o ciclo trigonométrico de π sobre 2. É zero. Então, a gente fica só com 168. Então, a gente ainda tem duas opções. Precisamos marcar mais um ponto. Agora, analisa aqui comigo. Ó. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, que é igual a 88, já que é um periódico, ele vai ter que bater igual a 88. Mas que ponto é esse, prof? Esse ponto é exatamente o π. Lembre-se, ele está em 0, 0, π sobre 2, π. Então, esse cara aqui que volta a ser 88, ele é justamente quando o seno é π, ou quando o cosseno é π. Então, vamos pegar o π e aplicar no lugar do t. A gente vai ficar com 80 vezes seno de π mais 88. Quem é o seno de π? O seno de π vai ser igual a 0. Então, resta apenas 88. Opa, já bateu. Quando o seno for π, a resposta tem que ser 88, de acordo com o gráfico. Vamos pegar a letra D. Na letra D, a gente vai ficar com seno de π, 0, mais cosseno, mais 88, vezes o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, fica menos 88. Errado, porque a nossa resposta no gráfico dá 88. E restando, por eliminação, a alternativa letra
D. Letra A, tá, gente? Só uma correção aqui. Alternativa, letra A. Tá bom? Ali foi um erro de digitação. Vamos lá para a questão da FUVEST. Uma questão um pouco antiga, mas sempre interessante a gente analisar. Se alfa é um ângulo tal que está entre 0 e π sobre 2, e o seno desse alfa é igual a A, então quem é a tangente de π menos esse ângulo alfa? E agora, como é que a gente faz isso aqui? Para resolver essa questão, a gente vai ter que lembrar de uma propriedade, a propriedade da tangente. A propriedade, quando a gente tem a diferença, a tangente da diferença de dois ângulos, basta a gente fazer isso é igual a tangente do ângulo x menos a tangente do ângulo y, dividido por 1 mais tangente de x vezes tangente de y. A gente precisa dessa propriedade para resolver essa questão. Então, se a gente não lembrar dessa propriedade, dificilmente a gente consegue fazer essa questão. Tá legal? Nesse caso, a gente vai ter dois ângulos. O primeiro ângulo é o ângulo π e o segundo ângulo é o ângulo alfa, que a gente não sabe quem ele é. Só sabemos que ele está entre 0 e π sobre 2. Primeiro passo, vai ter que saber a tangente isolada de cada um deles. Quem é a tangente de π? A tangente de π é 0. A gente bem sabe disso. Então, o que a gente conhece? A gente conhece que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, ele é igual a 1. Essa que é a propriedade fundamental da trigonometria. Independentemente de que é esse valor. A gente nem sabe que é o valor de alfa, mas sabe que ele está entre 0 e π sobre 2. Independentemente do valor dele, a gente sabe que se a gente faz seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele, sempre vai dar 1. Então a gente pode isolar o valor do seno. Por quê, professor? E para que isolar o valor do seno? Porque a questão já nos forneceu. Ele disse que o seno de alfa é igual a A. Então, isolando esse valor, a gente consegue encontrar. Tá legal? Fazendo as continhas aqui, a gente fica aqui. Tangente menos A é igual a menos tangente de A sobre 1. Então, a gente vai ficar aqui, tangente de π menos A é igual a menos tangente de A. Beleza. Sabendo que o seno de alfa é igual a A, e que seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de alfa é 1, então a gente fica da seguinte forma. A gente pode facilmente encontrar quem é esse cosseno. Tá legal? De que forma, prof? Só simplificando ali. O cosseno ele vai ser a raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. Portanto, quem vai ser essa tangente? Essa tangente vai ser seno de A sobre cosseno de A. Quem é o seno de A? É A. A própria questão já disse. Quem vai ser o cosseno desse cara? É a raiz de 1 menos A ao quadrado, alternativa, letra A. Você marca bonitinho, letra A aí, e faz de boa essa questão. Tá legal? É outra questão também que bem tranquila, né, envolve algumas raciocínios e propriedades que a gente precisa lembrar. Sobretudo duas propriedades. A primeira é a diferença dos ângulos dentro da tangente, e a segunda propriedade importante é a propriedade fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Beleza, meu povo? Nós vamos fazer aquela pequena pausa para a água, enquanto você diz aí para nós qual foi a alternativa que você marcou nessa questão. Tá bom? Ok. Vamos lá para a nossa pergunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você aí você que é o nosso, obrigado produção, você que é aí do Nordeste, do Rio Grande do Norte, agradeço muito a companhia de vocês, bom ter vocês aqui conosco, tá? Vamos ler a pergunta. A figura a seguir é composta de dois eixos perpendiculares entre si, x e y, que se intersectam no centro O de um círculo de raio 1 e outro eixo Z, paralelo a Y, e é tangente do círculo e tangente ao círculo do ponto P. A semirreta OQ, com Q pertencente a Z, pertencente à reta do Z, forma um ângulo A com o eixo Y. Daí ele quer saber o que essa reta representa. O que ela representa para nós? É a secante? É a cotangente? É a tangente? É o seno? É o cosseno?
É isso que a gente vai determinar agora. A gente bem sabe que a secante é hipotenusa vezes cateto adjacente. E nesse caso ele quer saber para nós o que representa a reta Z, tá? Só para a gente poder fixar melhor essa parte. A gente sabe que secante é hipotenusa sobre cateto adjacente. Então quem vai ser a minha hipotenusa desse triângulo? Vai ser a distância de O até o ponto Q, que faz parte da reta Z. Quem vai ser o cateto adjacente? Vai ser a distância de O a P, que é o raio da circunferência. Como a gente sabe que esse OP é igual a 1, já que ele falou para nós na questão que o raio da circunferência é unitário, então a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode ver que a função trigonométrica que relaciona a hipotenusa com o cateto adjacente, OP, é a secante. Porque quando eu faço OP igual a 1, eu vou ficar que a distância de O a Q é a mesma coisa que secante hipotenusa vezes cateto adjacente. Então, esse tamanho que vai de O até Q, ele só pode ser a secante desse nosso triângulo, desse nosso círculo. Tá legal, gente? Tudo bem? Beleza? Fechou? Então, você que marcou aí a letra A, parabéns! Você que não marcou letra A, você que marcou uma letra T, B da vida, uma letra B, uma letra D, agora, a partir de agora, você já sabe qual é o caminho a ser traçado. Tá legal? Beleza, gente? Vamos para mais uma questão. Essa questão também é bem interessante. Ela vai envolver a parte ali do seno de um ângulo e ela é bem legal para a gente resolver juntos. Vamos lá? Qual deve ser o valor do seno de um ângulo, sabendo que ele se encontra no primeiro quadrante? Olha só, esse ângulo ele está no primeiro quadrante. Quero lembrar vocês que o primeiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Imagina um círculo trigonométrico aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok? Desse mesmo ângulo. E ele continua, sabendo que ele se encontra no primeiro quadrante e que o cosseno desse mesmo ângulo é igual a 3/5. Já fica fácil. Então, qual é o valor desse seno? Vamos partir do seguinte. A gente sabe que, pela identidade trigonométrica fundamental, seno ao quadrado desse ângulo, que eu não sei quem é, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, tem que ser igual a 1. Então, a gente pode isolar o valor de seno, porque a gente já conhece quem é o cosseno. O cosseno é 3/6. Então, a gente só substitui o valor de 3/6 no lugar do cosseno, simplificar o valor de seno e achar esse seno facilmente. Como é que fica, prof? Fica da seguinte forma. Seno ao quadrado de x, mais, no lugar do cosseno de x, você vai colocar o resultado que a questão já te deu, 3/5 ao quadrado, tudo isso igual a 1. Lembrando a vocês que quando eu tenho uma potência e dentro dela está uma fração, você vai ter que levar a potência para o numerador e para o denominador. Então, 3 ao quadrado é 9, 25 ao quadrado é 25. Esse 9 sobre 25 eu vou mandar para o segundo membro negativo, então seno ao quadrado de x vai ser igual a... E aí que mora o detalhe. Eu não quero fazer, professor, aquele MMC todo, não precisa fazer. Basta lembrar que 1 é igual a 25 dividido por 25. Então você reescreve 25 como sendo, reescreve 1 como sendo 25 sobre 25. E aí fica fácil, porque você vai ter todos os denominadores 25 e embaixo também 25. Os numeradores 25 sobre 9 e embaixo 25. Então nós vamos ficar com seno ao quadrado de x igual a 25 menos 9, 16. E embaixo é só repetir 25. Como esse seno está ao quadrado e eu só quero o seno dele, eu vou mandar a potência de 2 como sendo a raiz quadrada dessa nossa solução. Então a gente fica com seno ao quadrado. Seno é igual a raiz quadrada de 16 sobre 25 avos. Fazer a raiz quadrada de uma fração é a mesma coisa que fazer a fração, a raiz do numerador e a raiz do denominador. Tá? Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. E aí você marca bonitinho, letra A, 4/5 é a solução. Então a gente tem que o seno é 3/5 e a gente tem que o cosseno é 4/5. Muito bem, meu povo. Preparados para mais uma pergunta? Essa questão é bastante interessante. É uma questão do Enem.
ela envolve um texto grande, ela envolve uma interpretação bacana, mas a gente precisa de muita concentração para resolvê-la agora. Então eu vou pedir que você aí, que está meio disperso, está dormindo, acorda aí, dá aquele up na tua vida aí, lava um pouco teu rosto, pega teu material, coloca tudo perto da mesa. Vamos para essa questão que ela é bem importante e eu preciso muito da sua concentração agora, tá? Vamos lá. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são a latitude e a longitude. Para tal, considera-se que a Terra tem a forma de uma esfera, tá? Lembrando que a forma da Terra é uma geóide. Um meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos pontos norte e sul, representados na figura por PN e PS. O comprimento da semicircunferência, aquela parte que vai de PN até PS, é igual a 20.016 km. A linha do Equador, que está na sua horizontal, também é a circunferência sobre a superfície da Terra, com raio igual ao da Terra, sendo que o plano que a contém é perpendicular ao que contém qualquer meridiano. Ok. Seja P o ponto da superfície da Terra e C o centro da Terra, e o segmento de P a C um raio, conforme mostra a figura. Seja φ o ângulo que o segmento PC faz com o plano que contém a linha do Equador. Então, aquele ângulo embaixo, o ângulo φ, vai ter essa característica. A medida em graus de φ é a medida da latitude de P. Suponha que a partir da linha do Equador, um navio viaja subindo em direção ao ponto Polo Norte, correspondente ao meridiano, até o ponto P em 30 graus de latitude. Quantos quilômetros são percorridos pelo navio? O que a gente vai fazer? Presta atenção muito comigo agora, tá? Veja só. A gente sabe que o comprimento de PN a TPS é igual a 20.016. Só que o ângulo formado de PN a TPS é de quantos graus? Exatamente, 180. De PN a TPS, você tem meia volta, meia circunferência. Então, 20.016 km está para 180. Assim como a quantidade de quilômetros D está para quanto? Está para 30, que é o grau que ele falou. Aquele ângulo φ ali está de 30 graus. Regra de 3 puramente, tá? 1016 está para 180, assim como D está para 30. A gente vai fazer esse cálculo rapidinho e vai achar esse valor. É uma questão tranquilaça, muito fácil, tá, gente? Usando só a regra de 3. É um texto grande só para te cansar, para no final das contas a gente fazer uma continha bem de boa. Vamos lá. Já vou simplificar, tenho 180 dividido por 30, já vou cortar isso aqui de cara, e a gente vai ficar com 6. 180 dividido por 30 é 6, tá, gente? Então eu vou ficar com 20.016 dividido por D igual a 6. Vou pegar esse 20.000 e vou mandar ele, né, multiplicando, esse 6 dividindo, e a gente vai achar o valor de D. Quando a gente faz aqueles reajustes algébricos, a gente fica com 20.016 dividido por 6. Resposta final, 3.336 quilômetros vai ser necessário para que tenha um grau de 30 graus, tá? Você vai lá e marca bem legal, letra B de bola. Ótima questão bastante interessante. Vamos para mais uma? Vamos pegar uma diretona agora, tá? Outra do Enem, bem legal. Começa assim. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. Ok. E elas têm, cada uma altura de 114 metros. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Olha a base dele, base quadrada. E uma delas pode ser observada na imagem. E a gente deu a imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área
da base desse prédio ocupam a avenida de quanto? Como é que a gente faz, prof? Nós vamos querer descobrir primeiramente quem é esse valor x qualquer, beleza? Esse valor que vai da origem até o ponto O, tá? Como é que nós vamos fazer isso, professor? Nós vamos fazer a tangente de 15, que foi a única coisa que ele nos deu. Ele nos deu o valor do grau e ele nos deu quem é a tangente de 15. Eu sei que a tangente de 15 vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. O que a gente quer determinar é justamente o cateto adjacente, tá, gente? Que é essa medida CO. Nós sabemos que o cateto oposto que a gente quer determinar. O cateto adjacente a gente já tem, que é essa altura que vai a B naquele caso. Essa altura é de 114 metros. A tangente de 15, a questão já deu, é 0,26. Cateto oposto, que é justamente o teu chão, e é justamente esse chão que a gente vai querer determinar. Como é que a gente faz isso? Você vai pegar, fazer um reajuste algébrico, vai mandar multiplicando para o outro lado e vai achar facilmente esse valor. Tá legal? Depois que a gente iguala as casas decimais, você vai passar dividindo. Então nós vamos ficar exatamente com 29,64. Beleza? Como a base ela é quadrada, então tanto a altura como a largura vai ter sempre esse valor, 29,64. Então a gente pode fazer esse valor ao quadrado, que vai dar 878,53. Alternativa, letra E, maior que 700 metros quadrados. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa correção do chave do Enem. Eu espero realmente que você tenha se dado muito bem nesse simulado. Diz aí para nós o que você achou, se você achou legal, se você achou fácil, achou difícil. Comenta conosco, passa o seu feedback. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, uma ótima semana para você. É isso, tchau!